Meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz, a doce paz do nosso Mestre Jesus possa estar nesse momento nos abraçando, nos acolhendo, de forma que todos nós nos sintamos assim felizes por mais essa grande oportunidade que esta casa com tanto carinho oferece para todos nós, o estudo da doutrina espírita. Mas que a palavra amiga, ao final do nosso trabalho, possa atingir o coração de cada um de nós. Como o meu também, né? Porque quando nós falamos, nós também ouvimos. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando me passaram a lição de hoje, eu fiquei assim um tanto muito feliz e lembrei de quando eu me deparei com esse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade e da salvação. Eu que vim de outra crença religiosa, eu fiquei assim bem, vamos dizer assim, preocupado, um tanto assim, nervoso, um tanto pensativo, onde a informação da esfera superior está me dizendo que fora da caridade não há salvação. O interessante é que, dando continuidade aos estudos, eu lembrei que veio também uma outra informação que Allan Kardec, Hippolyte de Léon Rivail, o nosso Allan Kardec, tivesse também ouvido da esfera superior que fora do Espiritismo não há salvação, ele, por ser um homem questionador, um homem que pensava, um homem que analisava, questionava, ele ia dizer assim: que doutrina é essa que está dizendo para mim que para ser salvo tem que ser espírita? Não é à toa que o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, na sua codificação, na sua preparação, na sua organização, ele fez questão de botar para todos nós, porque a salvação, que na verdade é a renovação que nós estamos tendo no nosso dia a dia, nossa condição de espíritos imortais que nós somos, de recomeçar uma nova história, de recomeçar um novo caminho, e é por isso que nós estamos reencarnando, em busca de uma felicidade plena que nós iremos alcançar, mas passa pelas lutas, pelas provas que tenho certeza que todos nós estamos passando. E às vezes lembramos daquele Deus que foi colocado para nós como aquele Deus punitivo, aquele Deus que castigava, aquele Deus que me dizia algo não tão interessante. Mas quando eu chego na doutrina espírita e leio e escuto que fora da caridade não há salvação, e que Deus é Pai, justo, misericordioso e bom, é uma grande possibilidade que eu tenho para mim mesmo de começar a refletir em torno das lições que nos passam a esfera superior. E esse momento, meus irmãos, afirmamos com toda a segurança, é o nosso melhor momento que nós estamos vivendo na nossa história. Isso quando eu ouvi pela primeira vez no Rio de Janeiro, não sei se foi em sala de aula ou se foi numa tribuna, participando do estudo e ouvindo, o companheiro disse, e foi bem marcante, e é pura verdade. Todos nós aqui estamos em busca da felicidade, todos nós aqui estamos em busca da perfeição. Ninguém sai numa segunda-feira à noite, muito provável, talvez um dia cansativo, às vezes um dia estressante, uma série de dificuldades, e vir para o centro espírita ouvir do Evangelho. E o detalhe, alguém que vem lá do Rio de Janeiro. No Laos, quase que você acerta. Mas eu estou acostumado, não tem problema nenhum. Hoje eu estou muito feliz com um modo diferente, Mas o mais importante é a renovação que também estou buscando dentro de mim, e eu divido com todos vocês, para que quando chegar, o nosso retorno ao mundo espiritual, que nós iremos desencarnar um dia, retornar para o mundo espiritual, passar por aquele período de transição, de conhecido como também perturbação espiritual, chega lá, despertar e perceber que a última existência que eu tive, que nós tivemos, foi grandiosa demais, e passa por esta casa, e passa por essa existência, e passa por tantas outras que nós já tivemos, que é um somatório de experimentações que está me fortalecendo, nos fortalecendo, para que a gente possa cada vez mais aproveitar esse momento ímpar que nós estamos vivendo. E hoje nós não podemos dizer que nós não sabíamos
E é por isso que a doutrina espírita ela é desafiadora. Quando muitos chegam pela primeira vez, ouvem uma mensagem, leem um livro, participa de um encontro, um seminário, uma palestra, e algo lhe chama para a responsabilidade, onde muitas vezes temos que renunciar nosso tempo, muitas vezes os convites são colocados para a gente sair da ociosidade, e pelo uso da razão que nós temos no livre-arbítrio, podemos perfeitamente dizer assim: isso para mim não é o momento, ou deixar mais para frente, ou para quando me aposentar, ou então até mesmo na outra existência. Na verdade, na prática, nós já vimos fazendo isso, deixando para outra existência o que nós já podemos fazer hoje. E esse movimento de ser caridoso é algo desafiador. Por quê? Todos nós passamos por dificuldades. E às vezes podemos pensar exatamente assim: Valsa, quem está precisando de ajuda sou eu. E você está dizendo que eu tenho que ajudar? Sou eu. É a esfera superior que está nos passando essa informação. O interessante é que quando eu fui fazer a minha primeira orientação mediúnica no plano espiritual, né, na nossa casa, no receituário, como nós chamamos, eu estava lá me lamentando, né, reclamando das minhas lutas, dos desafios. E no final da carta, né, eu li a resposta do Dr. Herman, naquela ocasião. Eu fui até folgado com o Dr. Herman, viu só que interessante. Ele disse assim: eu acho que ele não entendeu o que eu estou perguntando. Eu estou colocando aqui uma situação, ele está me respondendo outra. E o detalhe, aqui no final ele está dizendo para mim que eu tenho que trabalhar e estudar. E esse convite, trabalhar e estudar, é para todos nós. O estudo, ele é fundamental. Até agora há pouco, né, a gente estava aqui conversando sobre o estudo. Ele reflete, ele abre nossa mente. A doutrina, ela é esclarecedora, onde você tem a plena liberdade, não aqui na palestra em reunião pública, porque só quem fala é aquele que foi convidado a falar, mas em sala de aula, quando você está estudando o Evangelho, quando você está estudando o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, a Gênese, você pode questionar a todo instante. Isso que é maravilhoso, isso é rico, onde sua mente está ali, ó, em conflito, porque quantas vezes informações foram chegadas para nós, onde nós cristalizamos essa informação e ficamos com aquilo, ó, bem marcante para nós. Aí chega a doutrina espírita, fala que Deus é Pai, aí vem a doutrina espírita, que fala em reencarnação, aí chega a doutrina espírita, que fala sobre imortalidade da alma, mundos habitados e a comunicabilidade entre os espíritos. E você, como espírita, aquele que está começando, pode perfeitamente questionar. E até dizer assim: eu não acredito nesse negócio de reencarnação. Eu lembro quando, certa vez, eu fui questionar, eu fiz o catecismo na minha infância, e eu nunca fui de brigar, né? Questionar, discutir com o tio, né? Ou com a tia em sala, na igreja, mas sempre quando vinha a informação para mim, eu ficava pensando: será que é exatamente isso? Só que eu tinha colegas em sala de aula que brigavam, que discutiam. O que acontecia? Ou era excluído, nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de queixa, de crítica, mas era o que acontecia. Ou você era excluído, e o detalhe, às vezes o pai e a mãe eram chamados, porque o seu filho não estava de acordo com as lições que estavam sendo colocadas. Enfim, é algo natural, porque ali funciona assim. Mas dentro da casa espírita, qualquer companheiro que chegar pode perfeitamente questionar qualquer postulado espírita. Perfeitamente. E quando se fala em caridade, é aquele melhor momento, estamos observando, de poder nós nos movimentarmos, independente da crença religiosa, perceber a grandiosidade, sentir no coração como é bom ser do bem. Eu não tenho dúvida que cada um de vocês aqui presente, talvez de uma forma muito simples, deve ter tido o prazer de alguma maneira se movimentar para o bem. Porque a sociedade, de uma forma geral, a todo instante estão nos colocando em prova e a todo instante estão nos colocando em movimento para a prática do bem.
E nós, passando pela casa espírita, lendo um livro, conhecendo o Evangelho, participando de uma palestra, a nossa consciência já sinaliza o tempo todo. O tempo todo. Onde você tem que estar ali, atento a qualquer movimento, e por mais que às vezes tenhamos a vontade de voar no pescoço do outro, né? E pela vontade nossa, pelo esforço, nós contemos esse pensamento e nós não materializamos. Isso que é importante. Eu não estou dizendo que é o ideal. Mas a partir do instante que nós estamos aqui estudando, refletindo em todas as lições de amor que Deus passa para nós, diante das nossas dificuldades, e nós conseguimos dominar as nossas tendências, isso é maravilhoso. Porque hoje, pelo uso da razão, a consciência cada vez mais ativa nos faz pensar exatamente qual é o nosso papel de espíritas, de cristãos em sociedade. E essa sociedade passa pelo nosso lar. Essa sociedade passa pelo nosso local de trabalho profissional. Essa sociedade passa pela casa espírita. Mas casa espírita tem problema? Tem problema na casa espírita? Tem. São almas encarnadas. O interessante é que quando, já que a lição é caridade, né? Quando eu cheguei no Leão de Lima pela primeira vez, lá um crachazinho azul. Aqui tem crachá? Não, né? Lá tem um crachazinho azul, porque a casa é muito grande, é muito médio. Então há uma necessidade de uma identificação. E quando eu vi aquele médico com crachá azul, aí eu pensei assim, eu nunca vou ter um desse. E o detalhe, deve ser uma alma muito evoluída. Era o meu pensamento. Só que o convívio, né, o dia a dia, depois das minhas vindas, né, na casa, e situações acontecendo, percebi que estava todo mundo no mesmo barco. Mas todo mundo está vendo um esforço de compreender, mesmo percebendo a dificuldade do companheiro. Porque nós temos dificuldades. Na verdade, nós temos um leão que está dentro de nós, que a qualquer momento pode dar sinal de vida. Ou não pode? Na mulher é leoa, né? E diz que leoa é mais bravo, não é isso? Ou não é? Com certeza, viu? Vai me dizer que não. Né? E é a pura verdade. Só que nós estamos em movimento. E esse movimento da caridade, da paz, da reflexão, do amor, nos faz conter nossas emoções, essas paixões, e dificulta a nossa trajetória evolutiva. Essa casa em particular, como tantas outras, oferece para nós trabalhos mediúnicos, trabalho social, para que a gente possa, de uma maneira, de acordo com o talento de cada um aqui representado, dar a sua contribuição. E quando nós nos sentimos bem de fazer parte de um trabalho de amor, não há mais nada que nos faça recuar. Não há mais nada que nos faça pensar em desistir do que nós já estamos fazendo, que é de renovar nossas mentes, renovar nosso pensamento e ter a certeza de que tudo que nós estamos fazendo é para o nosso próprio bem e passa pelo convívio com o outro. Porque se não for com o convívio com o outro, como é que nós iremos testar as nossas virtudes, abafar nossas paixões, a caridade, como é que nós iremos vivenciá-la se nós temos um desejo de viver cada vez mais longe do outro? Não tem como. Podemos perfeitamente, pelo livre-arbítrio, nos recuar, nos afastar por um tempo, refletir, pensar, analisar, mas vai chegar a hora que vai se fazer necessário nós voltarmos para o convívio em sociedade. É aí que começa o nosso desafio. Aqui, nós estamos amparados. Está tranquilo, não está? Ambiente, o clima, os guias espirituais estão presentes, estão nos amparando, mas o nosso maior desafio é o que eu sempre falo, é quando nós saímos por aquela porta lá embaixo. É dali que começa o nosso desafio, onde iremos de encontro com os companheiros que estão bem junto a nós, às vezes uma gente bem juntinhos, onde a cada espírita está me dizendo que eu tenho que ser caridoso com ele, com aquele que puxa meu tapete, com aquele que tenta me prejudicar, com aquele que fala mal de mim, com aquele que não quer meu bem. Mas amar os inimigos, meus irmãos, como fala a doutrina espírita, a esfera superior, não é trazê-lo para dedicar, mas pelo simples fato de nós não desejarmos mal para ele,
sendo caridosos. Irmãos, nunca pensei em fazer isso. Vamos exercitar. E esse convite, esse exercício é para todos nós, onde eu também não me excluo. Porque eu também tenho minhas dificuldades. E dizem que quem fala tem mais dificuldade, né? Tem mais comprometimento com a lei. Se é verdade, eu não sei. Porque eu sei, meus irmãos, que todos nós estamos aqui para nós realmente tomarmos um rumo diferenciado na nossa vida. E a doutrina, com certeza, está nos dando assim uma grande contribuição para que cada um de nós venhamos a pensar, analisar e perceber o quanto nós podemos crescer nessa atual existência. Com todo o conflito que a vida esteja apresentando para todo mundo, para cada um de nós. No nosso Evangelho de hoje, quando Kardec organizou no capítulo 15, o interessante que no segundo parágrafo do item 1, diz assim, né? Então, o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde vós que fostes abençoados por meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o começo do mundo, porquanto eu tive fome e me deste de comer. Essa frase todo mundo com certeza deve ter ouvido, né? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Tive necessidade de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me haveis visitado. Estive preso e me foste ver. O interessante é que logo em seguida vem aquela conversa, né? Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, que te demos de comer? Que nós tivemos sem roupa e que te demos roupa para se vestir? E ele vem questionando. E a palavra de Jesus sempre ela é muito esclarecedora, como sempre com aprofundamento. Porque Jesus nos olha como irmãos. E não nos olha como alguém superior, aliás, inferior a Ele. Ele nos vê como irmãos. E é essa visão que todos nós devemos ter em relação a todas as pessoas que estão do nosso lado. Nosso pai, nossa mãe, o nosso amigo de tantos anos, o nosso inimigo, nosso filho, nosso companheiro de trabalho profissional, porque a partir do instante que nós olhamos para o outro como irmãos, nós com certeza estamos dando assim um grande passo para nós pensarmos exatamente como nos comportar diante das pessoas que estão bem ao nosso lado. E Jesus tinha esse comportamento. Ele olhava para os companheiros como irmãos e dizia: quando você me vestiu, na verdade está vestindo alguém que estava sem roupa, aquele que estava sem o que comer, aquele que estava com sede. Então, esse convite dessa noite para todos nós. E lá fora, a todo instante, nós passamos por experiências parecidas, como a parábola do bom samaritano, que todos nós já ouvimos, que teve lá, né, um homem que sofreu uma agressão, foi assaltado, foi machucado, foi ferido, foi agredido, estava no chão, e lá passou um sacerdote, passou um levita, e passou o samaritano, e vem narrando. E vamos colocar para a nossa vida de hoje, que pode perfeitamente acontecer isso lá fora. Que não tenha sido, talvez, alguém que foi assaltado, foi agredido, mas alguém que está com dificuldade, por mais pequeno que seja, onde nós podemos dar contribuição. Então pode passar diante dessa pessoa um católico, um protestante, um espírita, um ateu. Quem vai ajudar? Quem vai ajudar será aquele que tiver melhor compreensão do movimento bem, da paz e do amor. Quando percebe alguém que está com dificuldade. Nesse caso da parábola do bom samaritano, foi o samaritano que teve a responsabilidade e o dever de querer ajudar. Porque o sacerdote passou, né? O levita passou, não deu importância. Então lá fora, seja qual for a situação, nós podemos estar passando exatamente por essa experiência, nós como espíritas. E eu lembro que certa vez, eu estava num local de trabalho profissional, saímos para almoçar, e eu tenho um companheiro que ele é protestante. E ele
ele é muito respeitador e sabe que eu sou espírita. E há um carinho muito recíproco entre nós dois, um respeitando a sua crença religiosa. Aí fomos almoçar juntos. Passamos uma experiência fantástica. Estávamos almoçando, aí de repente quem chega? Um garoto, pedindo para engraxar o sapato. Eu estava de tênis. O outro estava com o sapato, mas bem limpo, né? Mas na verdade ele queria o quê? Comer. Estava com fome. Aí de repente, só aquele de repente que não em nós, né? Porque é impossível que nós, falando, estudando, a gente não possa fazer alguma coisa. Eu fiz algo que depois me chamou até a atenção. O rapaz chegou perto de nós para pedir um serviço, dissemos não. Aí me veio a ideia de perguntar assim: filho, você quer comer? Está com fome? Na hora, né? Sim. Ele sentou conosco e almoçou, nós três juntos. E o companheiro, que era protestante, ficou o tempo todo analisando a situação, por eu ser espírita e por ter feito o que eu fiz. Eu não estou aqui de forma alguma dizendo a você que eu sou bom. Eu estou no esforço com cada um de vocês. Mas foi um fato que aconteceu. Interessante, né? O menino comeu numa pressa, com a fome danada. Aí disse assim: tá tudo bem? Você quer beber alguma coisa? Não, tio, tá bom, tá certo. Aí de repente o companheiro, né, por ser protestante, envolvido com aquela situação, ele quis fazer alguma coisa, porque eu percebi nitidamente que ele estava muito pensativo. O que é que eu, como protestante, posso fazer? Aí do nada, entre aspas, nada não existe, né? Ele levantou, eu não havia percebido, deu a entender que tinha ido ao banheiro, mas não. Sabe o que ele foi fazer? Foi pagar a conta. Aí eu falei: aí pagou meu almoço, pagou o almoço dele e pagou o almoço do garoto. Olha que legal. Aí eu fiquei, opa, pagou meu almoço, que beleza. Mas na verdade o que aconteceu ali? Aconteceu um movimento natural de dois companheiros, independente da sua crença religiosa, de fazer um movimento de tudo que nós ouvimos numa casa cristã. Porque isso é que vale para nós. De que adianta eu ser o doutor da lei, conhecer o Pentateuco, as obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, Joana e tantas outras, Leodenir, e não colocar em movimento o que eu estou aprendendo dentro de uma casa cristã? Nós não podemos ser aqueles doutores da lei do passado. Nos tempos de hoje, os doutores do Espiritismo. Estudar é fundamental, é primordial para todos nós. E quando nós encerramos aquela conversa, né, um abraçou o outro, e a sensação nossa foi muito rica, que eu digo com todos vocês: quem venceu foi o Espiritismo? Quem venceu foi o protestantismo? É isso? Protestantismo? Não, quem venceu foi o bem. O bem que prevaleceu. Porque ali não estava em disputa qual era a melhor crença religiosa. Porque a prática do bem, tanto como fala a lição de hoje, fora da caridade de uma salvação, isso é buscar a salvação pelo trabalho. Buscar a salvação é renúncia. Buscar a renovação é mudança de escolhas. Buscar salvação é você realmente se esforçar. Aquele mesmo esforço que nós temos no Evangelho, capítulo 17, Seres Perfeitos, quando nos lembra Kardec, o bom espírita. Que eu vou dizer aqui a frase para vocês, que é uma frase clássica que todo mundo conhece, para quem já está mais tempo na casa espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar suas más tendências. Veja que frase belíssima, mas uma palavra-chave: o esforço. É esse esforço que nós temos que colocar em movimento para que a gente perceba que não dá mais apenas para absorvermos informações. A informação é primordial, mas eu estou buscando retornar, todos nós aqui presentes, um retorno para a paz espiritual melhor, para
está apresentando para todos nós nesse momento, e que não são poucas, porque é trabalhando e estudando que nós vamos evoluir, e nós vamos chegar lá, ou não vamos? Se Jesus, que também é Filho de Deus, Jesus é um Filho de Deus, é algo que a doutrina para mim foi muito importante quando eu tive essa compreensão, que Jesus também é Filho de Deus, que foi criado exatamente como nós, simples e ignorante, sem saber, do zero, e que através de sucessivas reencarnações, ele chegou ao ponto que chegou. E quando eu pego o livro dos Espíritos e tem a informação da lei de igualdade, onde a lei natural está mostrando para mim, para todos nós, com as imperfeições que nós temos, que através também dessas reencarnações sucessivas, nós também chegaremos à perfeição como Jesus chegou. Isso é maravilhoso. E talvez alguns estejam pensando, mas Nelson, quantas reencarnações preciso ter para chegar à perfeição? O que vocês acham? Alguém quer chutar? Não tem como chutar. Não há uma contagem. O esforço, ele é individual. Quanto mais eu me esforçar, como trouxemos aqui agora há pouco, o esforço, do bom espírita, essa distância, esse número de reencarnações será cada vez menor. Agora, se eu colocar obstáculo, se eu colocar dificuldades, se eu permanecer no erro, no equívoco, no mal, quantas reencarnações teria que ter para chegar à perfeição? Muito mais. Muito mais. E eu me lembro que na quarta-feira eu estava em outra casa, eu citei, a lição foi o capítulo 16, que é o capítulo seguinte do Evangelho, onde Zaqueu, aquele cobrador de impostos, onde na sociedade, na época, o odiava, ninguém gostava, com esse homem de má vida. E para quem não sabe, ele tinha 1,50 m, era baixinho, e sabia que Jesus ia passar por lá, onde ele vivia, mas também sabia que tinha um homem chamado Jesus, que estava levando a mensagem de amor, de fé e de esperança para aquelas pessoas que estavam à sua volta. Ouvia comentários da palavra, do verbo de Jesus, e algo começou a chamar a sua atenção. E ele sentiu na sua alma um desejo de renovação, onde faz questão de subir numa árvore para que Jesus o veja. Subir numa árvore é bom? É uma delícia, né? Eu, quando era subia muito. Quando subia numa árvore, era bom demais. Vamos hoje imaginar nós subindo numa árvore, estendendo a mão para que Jesus nos veja. Se Jesus não está aqui junto a nós, encarnado, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que responde por ele. Aliás, aqui está representado Jesus em nossa vida. Ou não está? E naquele instante, quando Zaqueu e Jesus, com o seu magnetismo, sabendo exatamente quem estava naquela árvore, era um homem de má vida, cobrador de impostos, com o seu magnetismo, ele sabia quem estava ali. E no primeiro instante que pede, Zaqueu, saia logo dessa árvore, desça, que logo estará em sua casa. Olha que interessante. Os seus seguidores começaram a questionar Jesus. Mas, mestre, você vai visitar um homem de má vida, um homem cheio de complicações, um homem que faz mal o tempo todo para a sociedade aqui presente? Aí vem a reflexão. Isso aqui é bom demais. A luz tem que estar presente aonde? Onde já existe luz, onde há escuridão. A luz tem que ir diante da escuridão. E a casa de Zaqueu era uma escuridão, onde o mal era presente, mas principalmente em seu coração. E ele estava desejoso, com a vontade de renovar aqueles movimentos que ele vinha fazendo, porque a sua consciência já estava lhe mostrando a necessidade de mudança. E sabem uma revelação muito interessante? Quem foi Zaqueu?
na época mais contemporânea, Dr. Bezerra de Menezes. Olha que revelação bacana, né? Dr. Bezerra de Menezes. Olha a lei de progresso atuando. E ela está atuando para nós também. Nós um dia chegaremos à perfeição, como também um dia chegaremos à qualidade do espírito chamado Dr. Bezerra de Menezes. Porque o bem e o amor é para todos nós. Não foi apenas para poucos. Por mais perverso, por mais egoísta, por mais orgulhoso, vaidoso que nós viemos a conhecer hoje em sociedade, esse é nosso irmão também. Que chegará um momento que não vai subir numa árvore de encontro a Jesus, mas pelo uso da razão, independente da crença religiosa, ou até mesmo se dizendo ateu, ele irá buscar a renovação. Ele irá buscar novas ideias, porque o mal, meus irmãos, o orgulho, o egoísmo, que é a chaga da humanidade, o oposto da caridade, ela vai chegando a cada um de nós, como vai chegar para todos aqueles com mais dificuldade, de forma que venhamos a fazer movimentos. E se hoje nós estamos aqui, numa segunda-feira, vamos dizer graças a Deus, porque temos que dizer que o nosso tempo é muito precioso, é o nosso talismã divino. Temos que dar atenção à família, não temos? Temos que dar atenção ao nosso trabalho profissional, não temos? Temos que dar atenção ao lazer. É importante o lazer? Eu estava chegando em Bom Jesus, até comentei com a minha esposa, quanta gente caminhando. Qual é o seu lazer? Caminhar, andar de bicicleta, ficar exposto ao sol, enfim, ir para a academia, fazer uma ginástica. Cada um tem que buscar uma forma de poder satisfazer as necessidades do corpo físico, que também é importante. Então, dá atenção à família, dá atenção ao trabalho profissional, dá atenção ao lazer e dá atenção à nossa alma. E dá atenção à nossa alma com equilíbrio, com serenidade, sem fanatismo, é estar aqui. E se a casa abre esta porta por outras vezes, outro dia na semana, por que não? Alguns vão chamar de fanático. Por que você tanto vai lá no centro espírita? A minha mãe até hoje me questiona. Eu já briguei mais com ela, hoje eu brigo menos. Mas olha, era uma luta. Me questionava o tempo todo. Mas eu sei da importância da casa espírita em minha vida. Como deve estar sendo também importante para cada um de vocês. E nós não podemos desistir, né, dessa situação, desse momento especial que nós estamos vivendo, de nos tornarmos cristãos, por escolha. Alguém veio aqui à força? Amarrado? Alguém veio aqui contra a vontade? Às vezes até podemos, né? Mas o seu risco espiritual estava presente e estava ali, né? Vai para o centro, vai para o centro. Aí tem que ir o irmãozinho que não vai para o centro, vai para casa, vai descansar, o dia foi estressante. Quem vai lá não vai te falar nada para te acrescentar a vida. É uma briga interior muito grande. Agora, a quem nós vamos dar ouvido? A quem nos quer bem? Ou a quem não deseja o nosso caminho do bem também? Da paz e do amor. Daí que temos que ficar de olhos bem atentos, para que a gente possa perceber o quanto está sendo importante estar aqui. Esse livro maravilhoso, eu acho que inclusive está à venda aqui embaixo, uma divulgação, né, uma propagandazinha, Livro Depois da Morte. Já ouviu falar? De Leon Denis. É um livro para ler antes do desencarne, viu? Quem fala muito disso é Luzia Matia, no Rio de Janeiro. Ela é coordenadora de encontro sobre a vida e a obra do nosso patrão. Quando ela cita esse livro, ela fala, olha, o nome do livro é Depois da Morte, mas não vai esperar desencarnar para ler. Temos que ler agora, né? Já. É o capítulo 47 que fala da caridade. E algo assim bem interessante
consequências para nós. Olha só que legal. O mal não reina sozinho neste mundo. Ainda ele continua. Há no homem também o bem, qualidades e virtudes. Aí fiquei em casa com isso aqui refletindo. É a pura verdade. Quantas informações chegam para nós que nos deixam desanimar? Quantas? Quantas informações chegam para nós só de violência, corrupção, maldades, assassinatos? Quantos? A todo instante. Tudo que nós estamos ouvindo é transitório. O espírita precisa crer nisso. O mal presente na terra é transitório. E se eu, como espírita, estou vendo algo de errado, uma mãe que tirou a vida de um bebê, nós temos que orar por quem? Só pelo bebê? Para quem foi tirado a vida? A mãe, nessa hora, com certeza está precisando de muito mais ajuda às nossas preces. E de forma alguma o espírita, conhecendo o mecanismo da lei de causa e efeito, não está pensando na pena de morte, como às vezes nós vimos espíritas, às vezes, se diz espíritas, desejando a pena de morte, ou então desejando mal para que aquela mãe sofra pelo ato cometido. Meus irmãos, a lei de causa e efeito. Se aquele que fez alguma atrocidade tiver dinheiro bastante para contratar o maior advogado do Brasil, no exterior, que venha te livrar de uma lei humana, que você venha se livrar, se salvar, pode até acontecer. Mas da justiça de Deus ninguém escapa. Mas o melhor remédio para nós é que Deus diz assim: filho, vai lá e retorna. Filho, vai lá e recomeça a sua história. E isso não é castigo. Isso é oportunidade de reflexão, de dar o primeiro passo. Como disseram no início, o mal incomoda. Já estamos incomodando hoje. E nós estamos realmente cansados de cometer equívocos. Então, quando nós pensamos em fazer o movimento do mal, ou falar mal de alguém, de um pensamento negativo, na hora a nossa consciência nos chama a atenção. Mas acreditar que em relação à Terra, o nosso querido e amado planeta Terra, somente o mal existe, a esfera superior está dizendo a todo instante para nós que nunca se fez tanto bem, nunca se fez tanta caridade como está se fazendo hoje, em pleno século XXI. E às vezes nós não acreditamos nisso. De que adianta eu ajudar alguém que está lá fora, passando fome, se não vai resolver o problema do outro? Denis, no livro Problema do Ser do Destino, que é uma outra obra grandiosíssima, ele nos chama a atenção com relação a isso. Não é porque eu sou espírita, por conhecer o mecanismo da lei de causa e efeito, que eu vou ter o pensamento de pisar ainda mais no outro que está passando por dificuldades. Em dizer assim: isso é lei de causa e efeito, se ele está passando por isso, que ele merece passar por isso. Nada vou fazer. Não é bem assim. Nada se perde. Porque até a dor alheia, a lei de causa e efeito funcionando através das pessoas, é mais um convite da esfera superior para que a gente possa colocar em movimento a lição dessa noite, que é a caridade. Então é por isso que quando nós chegarmos em casa, abrir um jornal e perceber que a notícia é só negativa, vamos focar que é uma realidade hoje, mas também é uma realidade que tem muitas pessoas saindo das suas casas, indo para o presídio, levar o Evangelho ou a Bíblia. Alguém está na sua casa levando um prato de comida para quem está com fome debaixo dos viadutos. Alguém das suas casas estão levando uma conversa, uma palavra amiga, porque nós sempre temos algo a dar. Sempre nós temos algo a dar. Mas lá eu sempre vou dizer para aquele que está com dificuldade: vai saber sim.
naquela hora que nós colocamos com vontade e com desejo de ajudar, com certeza a palavra amiga vai sair do seu coração de forma natural. E vai dizer para aquela pessoa que está do nosso lado, que Deus o ama, que você não está sozinho, que a dor é passageira, que um dia tudo vai se equilibrar. E deixa o coração falar. E uma outra coisa importante, dá o nosso ouvido, né? Onde às vezes estamos impacientes, estressados com o dia a dia, aí vem alguém, nos procura e quer falar. E às vezes estamos impacientes de dar o nosso ouvido. E quando nós damos ouvido, é também uma caridade que nós estamos fazendo. E algo muito importante, meus irmãos, a hora que nós estamos ouvindo a dor do outro, pode ser para nós, nesse momento, uma grande lição que eu aprendi uma vez. Eu estava em casa, o telefone tocou, era um companheiro e ele queria conversar. Eu estava num dia agitadíssimo, problemas para dar e vender. O telefone toca. Quando eu atendo, eu achando que de repente sairia uma solução, alguém me ligando para me ajudar, não. Era um companheiro pedindo socorro. Mas no primeiro momento eu não percebi. Eu estava ouvindo e doido para desligar o telefone. Mas quando eu dei por mim, né, veio aquela intuição: presta atenção na dor que ele está passando. E comecei a prestar atenção. Cara, desculpa, meus irmãos, como foi importante aquele momento de ouvir a dor do outro. Aí comecei a fazer uma comparação da dor do outro em relação às minhas dificuldades. E eu estava reclamando, e eu estava chorando, achando que Deus havia me abandonado, coisas nossas, naturais, né? Questões humanas. Eu vi, né, que aquele momento era muito especial para mim também. É uma troca e é uma experiência. Então vejam só, nós sempre temos algo a dar. Não é só às vezes questões materiais, né? E às vezes pensamos que a caridade é só questões materiais. E não é. E continua aderindo, nos dizendo assim: há sobretudo sofrimentos. Se queremos ser caridosos, e devemos sê-lo, em nosso próprio interesse, como no interesse da ordem social, não nos prendamos nos nossos julgamentos sobre nossos semelhantes, naquilo que pode nos levar à maledicência, à difamação, mas vejamos, sobretudo, um homem, um companheiro de provas, um irmão de armas na luta da vida. E todos nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, onde a luta é presente a todo instante. É só nós pegarmos a questão 132, Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Está lá. Passar pelas provas e pelas expiações. E não está escrito lá que Deus vai me dar uma existência para me vingar. Não está escrito lá que Deus vai me dar uma existência para não ser nem um pouco caridoso. Não está escrito lá que Deus vai me dar uma existência para me aguçar cada vez mais as paixões que já estão em mim. Deus está nos dando uma existência para trabalhar as virtudes que Ele colocou como semente. E passa pela caridade, que é a virtude das virtudes. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou à esfera superior: qual o entendimento da caridade segundo Jesus? Ele colocou 3 palavras-chave para todos nós, que vale muita reflexão. Conhecido como PIB, né? A benevolência para com todos, que nós até já citamos aqui. Quando se fala com todos, é para com todos mesmo. Aquele que puxa o nosso tapete, que não quer nos bem, aquele que nós amamos, convivemos, com todos. Benevolência para com todos. O segundo, a indulgência. Olhar para o outro como irmão, saber da dificuldade do outro e compreender o jeito de ser do outro. Porque a hora que nós olhamos para nós mesmos,
e nos perceber que nós também temos dificuldades. Ou será que é só o outro que tem dificuldade? E talvez o terceiro, que seja mais desafiador para todos nós, mas é uma questão assim muito pessoal: o perdão das ofensas, que mexe muito com o nosso orgulho. E quando mexe com o nosso orgulho, dizemos assim: Ele que venha me procurar, Ele que venha me pedir perdão, porque foi Ele que começou. Será que é isso mesmo? Para o cristão, para o verdadeiro espírita, será que vale a pena esperar pelo movimento do outro, já que esse movimento pode partir por nós? Até outro dia eu estava comentando em outra casa uma situação que eu até comentei em outras oportunidades, que eu quero passar para vocês. Eu fiquei sem falar com meu irmão durante mais de 5 anos, eu acho que até 6 anos. Imagina só a família sabendo desse conflito entre 2 irmãos. Quando eram jovens, né, crianças, parecia cão e gato, naquele cão e gato que estavam o tempo todo junto um do outro, né? Que cresceu, cada um teve a sua família, mas por motivo de fofoca, besteira, mal entendido, conflitos pessoais, as 2 famílias se romperam, onde um não falava com o outro. Agora imagina o pai e a mãe ver os 2 filhos sem se falar. É triste, né? Mas nós temos o famoso talismã, né? É o tempo, o nosso talismã divino, que mostra para nós que com o tempo tudo passa, e é a pura verdade. E que esses 5, 6 anos de conflito, sem poder trocar uma palavra, ensinou muito para nós. Onde certa vez nós nos cruzamos próximo à casa onde ele morava, e eu, desejoso de aparar as situações, né, nós 2 nos darmos a oportunidade de recomeçar, ele falou assim para mim: nunca esqueci isso. Deixa que Deus resolve o nosso problema. Aí na hora, né, veio a reflexão. Eu falei para ele: aonde está Deus nessa história? Foi Ele que criou esse conflito em nós? Ele é responsável pelo nosso desentendimento? Ele está feliz por nós estarmos assim, brigando um com o outro, sem se falar? Aí eu falei para ele: se nós fomos o culpado de chegar ao ponto que chegou, nós temos que ter a mesma responsabilidade de tomar a iniciativa de recomeçar. Porque o papel de Deus para todos nós nessa hora, representado pela guia, pelos guias espirituais, é apoiar e vibrar para que as famílias se reentendam, para que as famílias desfaçam o mal entendido, desatem os nós, que muitas vezes eram gerações. E às vezes, meus irmãos, não só gerações, reencarnações. Algo que poderíamos ter resolvido aqui. Então, nessa hora, Deus quer o nosso bem e vibra. Mas se nós somos responsáveis de assumir nossos erros, todos nós temos que ser corajosos, determinados e reparar os erros, reconhecer o erro e recomeçar. E isso a doutrina espírita é muito rica e mostra para nós. Porque se nós não acertarmos agora, já que o remédio já está sendo amargo, se eu postergar, se eu deixar mais para frente, o que vai acontecer? Esse remédio amargo vai continuar. E dependendo do que vier acontecer, na outra vida, o remédio pode ser até mais amargo. Então, já que a doutrina está nos mostrando um momento especial de recomeçar, de refazer, de reiniciar, vamos ter coragem. Sabemos que é difícil. Vamos ter a determinação de desfazer qualquer nó que venha hoje apresentar para nós. Porque a hora que nós temos essa coragem de desatar esses nós, iremos tirar um grande peso dentro de nós, que é o peso da nossa consciência que está nos sinalizando a prática do bem.
do perdão. Porque, como dissemos, né? O perdão pode ser, talvez, eu vou falar por mim, porque o orgulho está muito grande, muito vivo em mim, de tentar tomar a iniciativa. Mas quando a doutrina fala que é preciso, nós não podemos dizer mais não. Temos que deixar nosso orgulho de lado e fazer com que essa caridade, esse movimento do bem, por mais que não seja essa caridade na sua essência, mas que em alguns momentos a benevolência pode ser movimentada em alguns momentos, porque a resposta da esfera superior é em relação ao entendimento de Jesus. Porque uma resposta da esfera superior nunca vai ser pequena, nunca vai ser reservada, nunca vai ser pela sempre vai ser na essência. Mas ela precisa chegar para nós, porque nós já estamos prontos para ouvi-la. E a terceira revelação, ela veio exatamente no momento que a humanidade já está pronta para ouvir. Fora da caridade não há salvação. Então, quando nós ouvimos essa informação, a gente não pode mais dizer assim, eu não sabia. E nós estamos sabendo. Ao invés de atirar pedras, como fala Leon Denis, nesses desafortunados, apliquemos-nos em aliviar seus males, enxugar suas lágrimas, trabalhar com todas as nossas forças para introduzir na terra uma partilha mais equitativa dos bens materiais e dos tesouros do pensamento. É aquele caso, né? Onde no capítulo 16, que fala também sobre essa questão do homem rico, que durante toda a sua vida, ele só se preocupou de juntar. Juntar, juntar e juntar. A riqueza, ela tem um papel fundamental para a sociedade. Ela é muito importante. E Deus permite. E se Deus está permitindo a fortuna, a riqueza, porque ela tem um objetivo. Não estamos aqui dizendo que é proibido ter um carro zero, que é proibido ter uma casa de praia, que é proibido ter uma boa roupa. Não, muito pelo contrário. Se você estudou, trabalhou, fez jus ao seu trabalho profissional, por que não? Mas se eu vivo apenas para as questões materiais, olha o nosso egoísmo atuando dentro de nós. Quando a lição da caridade é muito clara, que eu preciso me movimentar, já que eu tenho a possibilidade de ajudar, por que não? Aliviar a dor daqueles que estão bem junto a nós. Esse outro livro que eu trouxe, daqui a pouco nós já estamos encerrando, nosso irmão Antônio de Aquino, é um dos guias espirituais da nossa casa. Ele traz uma mensagem aqui, a lição 12, do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 3, que muito provável também esteja à venda aqui embaixo. Diz assim: convite à renovação. Quando se fala em caridade, meus irmãos, é um convite a todos nós para a renovação. Diz assim o nosso irmão Antônio de Aquino: trabalhadores, eis que o Cristo nos chama. Chama a ti, chama a mim, não desprezemos as oportunidades que Ele nos oferece. Ficamos marcados efetivamente em função daquilo que aprendemos, que fazemos e que vivemos. Não podemos esquecer o tempo que corre, um instante que está surgindo como oportunidade de trabalho em nosso coração, a possibilidade que temos. Aí eu lendo assim aqui em casa, eu lembrei de Bezerra, de Chico, de Gandhi, do Alonso Altivo, presidente fundador da casa. Vocês querem saber o que eles disseram quando desencarnaram e despertaram no mundo espiritual? Disseram assim: poderia ter feito mais. Aí você pega a biografia de cada um deles, e você vê nitidamente que o seu histórico foi totalmente voltado para o bem do próximo. Pensaram primeiro no outro, depois no outro, para depois pensar no outro. Interessante isso, né? Um trabalho incansável. E
chegaram lá e disseram: poderia ter feito mais. Não vamos ficar assim no sentido inferiores, deprimidos, chateados, porque é a pura verdade. Nós iremos chegar lá e iremos muito provavelmente dizer: poderia ter feito mais. Mas todos nós estamos num nível, num patamar, que nós oscilamos. Não temos ainda essa grandiosidade da prática do bem com mais permanência, com mais constância, com mais vivência em nossas vidas. Então, por mais pequenino que viemos a fazer o movimento da caridade, vamos valorizar esse pequeno movimento. Não deprecie o seu movimento. Enriqueça com alegria esse movimento. Sinta o prazer de estar reencarnado e dizendo assim: Deus, obrigado, que hoje já consigo perceber a grandiosidade da vida. Deus, obrigado, que hoje eu consigo perceber esse momento tão especial que eu estou percebendo em minha vida, de ser espírita, de ser um trabalhador cristão, de estar reencarnado por ter um corpo físico, de estar renovando minha própria alma. Então, qualquer movimento, meus irmãos, que viemos a fazer, vamos aproveitar, vamos fazer. E aquela hora, quando nós fomos convidados a fazer o bem e dissermos não, quando alguém nos pedir lá fora um prato de comida, um copo de água que estou com sede, uma roupa que eu tenho que vestir, não vamos ficar chateados com nós mesmos, porque nós somos assim, todos nós. Ora vamos fazer e ora não vamos. Mas se puder fazer, vamos fazer. Porque com certeza, se não for feito naquela hora, passou pela oportunidade, mas logo em seguida, não vai demorar muito, uma nova oportunidade vai chegar para nós e haverá possibilidade de nós nos sairmos bem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que a mensagem de hoje possa ter tocado o coração de cada um de vocês. Muita paz e até a próxima oportunidade. Graças a Deus.